Estimados vizinhos, como estão vocês? Começa agora mais um episódio do nosso papo com os dubladores. Hoje nós vamos receber Alexia Vitória. Ela ganhou destaque aí como a Barbie médica no live action, né, que tá o maior sucesso. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai saber um pouco mais da trajetória da Alexia como dubladora, como profissional da voz, entre outros pontos da trajetória dela. Então sejam todos bem-vindos. Deixem aí a sua pergunta, dúvida, sugestão de tema. Coloquem também de qual cidade, estado você assiste este papo com os dubladores. Encontro. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Olá, Alex, me vê bem? Boa noite. Oi, tô vendo sim. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo Sim, bem? Só tudo tô bem, vendo arrumando um bem também. enquadramento aqui, que eu sou paranoica com isso. Não, eu também, eu tô tentando ajeitar também. Tá tudo certinho, né? Aham. Ó, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite. A Tá? gratidão é Esse toda programa. minha por ter feito o convite, né? Imagina que é isso. Com certeza teve o convite, foi pelo seu destaque aí, dos seus projetos, dos seus trabalhos. E a minha primeira pergunta é o seguinte: você é bibliotecária, né, de formação, é concursada. Sou. Quando você resolveu trabalhar com a voz? Então, deixa eu, né, cumprimentar a turma, já tô vendo uma galera conhecida entrando. E, assim, boa noite para todo mundo. É uma honra imensa estar aqui na live com vocês. Gabriel, obrigada pelo convite mais uma vez. E, assim, a profissão de voz, ela para mim, ela é antes de ser a tia da biblioteca, né? Então, porque eu vim do rádio. Eu sempre tive, desde criança, muita fascinação pela área de voz falada. Eu falo voz falada porque, né, tem a questão do canto que eu ainda não resolvi adentrar a seara, mas é algo que está nos planos. Uhum. Então, eu sempre tive fascinação, eu sempre gostei muito de ouvir rádio, especialmente rádio FM, né? Na época que rádio, tipo Transamérica, era uma rádio jovem, tinha a Mix, a Rádio Cidade no Rio e por aí vai. Então, eu sempre prestava muito atenção na locução, na plástica das rádios, né? Aham. A plástica, para quem não sabe, são as vinhetas, ah, os jingles, né? As vinhetas cantadas também, de entrada e saída de bloco, e por aí vai. E também eu sempre fui de prestar atenção assim, nas produções que passavam na TV, nas vozes. E, inclusive, eu Uhum. lembro até hoje, eu tinha o quê? Acho que uns 5, 6 anos, porque eu tenho memória desde os 3 anos de idade, e eu nunca me esqueço disso. Eu perguntei para minha mãe, criança, né? Na ingenuidade, não sabe das coisas. Perguntei para ela, mãe, mas o pessoal, nossa, fala a nossa língua, que legal. Ela não, ela me falou que era dublagem, ela me explicou meio por cima o que era. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fui trabalhar em rádio. E Aham. trabalhei uns bons anos, fiz, né, o curso profissionalizante, depois, né, de já estar trabalhando no rádio, na parte de background, né, de bastidores. Eu fui discotecária, eu fui programadora, eu fui também técnica de programação que ia para o ar, porque na época Aham. tinha alguns locutores que eles só falavam e tinha o operador, né? Então, eu cuidava dessa parte técnica, tanto do que ia para o ar, quanto a parte de gravação, né? As gravações em rádio de interior, elas eram comerciais, muitos eram gravados na própria emissora com o corpo de locutores, de funcionários da rádio. Então, aí eu me formei, né, em locução de rádio e TV, fui para locução, trabalhei alguns anos nessa área. Aí eu resolvi, já que, né, no interiorzão do estado de São Paulo, via que nada acontecia, não tinha muita perspectiva de ser alguém na vida, né? E o máximo que eu consegui foi um teste para quando a Rádio Mix ia virar rede, isso lá nos 2000. E aí eu resolvi mudar de área. Aí foi onde a biblioteconomia, hoje eu consigo falar o nome sem, né, travar,
a biblioteconomia entrou na minha vida. E eu sou bibliotecária desde 2006. E aí, por algumas questões na vida, eu acabei voltando para a locução, só que aí indo para a locução publicitária e institucional. Aham. E aí foi onde a dublagem também começou a dar as caras, e aí foi onde eu comecei a me capacitar. Até então, a ideia era só fazer uma terapia, Ah, e no fim, por algumas questões, eu acabei indo para a escola de teatro, me formei atriz, tirei o registro, né, o chamado DRT, e acabei, né, voltando para a escola de dublagem, mas aí indo mesmo como, assim, me capacitando para ir para o mercado. E em 2021 eu tive minha primeira escala, e a gente pode falar sobre isso depois, já falei bastante. E esse momento foi da pandemia? Como é que foi isso? Então, eu comecei a escola de teatro é, no meio de 2019. Então, foi um pouquinho antes da pandemia. Aí eu fiz metade do curso presencial. E a outra metade acabou sendo remota. E aí, quando eu voltei para a escola de dublagem, né, como eu mencionei, para me capacitar de verdade, que eu já estava na farra mesmo, era tudo oba-oba, eu parecia aquela criança bagunceira em sala de aula, sabe? Não estava levando a sério porque era terapia apenas. Aí depois que eu fui para a escola, voltei, né, para me capacitar de verdade, aí eu levei a sério. E aí foi tudo durante a pandemia. Eu fiz o primeiro semestre do curso na Dublemix, no Rio, presencial, a segunda metade eu fiz remoto. E eu comecei a trabalhar de maneira remota, tanto que eu precisei montar às pressas meu home studio. Aham. E aqui é o meu home studio, inclusive, né? E, e aí eu comecei no meio da pandemia. Eu estou há pouco tempo na área, eu estou só há Aham. 2 anos e 4 meses E qual que foi na área a de sua primeira dublagem. personagem? Oi? A sua primeira personagem? Foi Já foi a Sasha foi. mesmo, da série Veneno, da HBO Max? Isso foi a Sasha na série Veneno, que está na HBO Max. E aí foi escala, foi teste. Como que você recebeu essa personagem? Então, a minha queridíssima mentora, a Carla Pompilho, ela me mandou uma mensagem dizendo: ó, eu passei o seu contato para um amigo meu, talvez role um trabalho. Foi Uhum. mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras. E aí não demorou muito, acho que foi o quê? No dia seguinte, eu não lembro se foi a Fê maravilhosa, a Faleiro, que é hoje gerente de projetos da Alcateia. Eu não lembro se ela me agendou, se agendaram. Eu lembro que teve uma questão de avaliação de home studio, o meu home foi aprovado, sim, e depois ela acabou fazendo o agendamento, e no fim a gente acabou ficando super amigas. E ela é uma pessoa incrível também, dubla também. E aí foi assim, foi por indicação da Carla que o Marcelo Sandrini, meu primeiro diretor, queridíssimo, eu chamo ele de paizão, e aí foi assim a minha primeira escala, o meu primeiro trabalho, o meu ingresso mesmo profissionalmente na dublagem. E foi remoto, né? Teve alguma Foi remoto. dificuldade? Como que você fez para poder assimilar tanta novidade? Porque o remoto tava começando ali naquele momento, né? Como é que foi? Você É, deu conta de primeira? então, foi assim, né? Porque eu sou toda apavorada, sofro de ansiedade, e porque assim, a minha sorte foi que umas semanas antes, um amigo meu, locutor de uma rádio do interior de São Paulo, da cidade de Oswaldo Cruz, o Robson, ele me passou o meu contato para uma produtora Ah, para locução. E aí eu tinha adquirido um equipamento para fazer a locução. E no fim, acabou ser, foi a minha sorte, né? Porque eu acabei não passando no casting da locução, e assim, as coisas para o trabalho em Veneno aham. acabou sendo assim, se eu não tivesse comprado o equipamento ali, eu não sei como é que eu ia fazer, né? Porque a cabine, a sorte que assim, eu não ia ter tempo hábil de comprar dessas cabines, né, que já vêm prontas. Aí eu procurei uma empresa que trabalha com drywall,
Aí eles montaram o meu cantinho aqui de drywall, eu já tinha um pouquinho do tratamento acústico. A minha cabine tem um bom, além, né, de um bom isolamento acústico, ela é toda tratada também. E foi assim o começo de tudo, né? E você é muito fã de anime, né? E você tem uma Eu personagem de gosto. destaque, que é a Tia Nau. Como que é receber esse tempo? Você já conhecia? Teve tempo para poder estudar? Como que é dublar um anime? Olha, o anime tem as suas particularidades e assim, no começo eu apanhei um pouquinho, porque se eu fiz aula de anime durante a minha capacitação em dublagem, acho que eu tive umas 2 aulas só. Então tem toda uma dinâmica específica, né? E o André Rinaldi, super assim, fofo comigo, teve bastante paciência, então acabou saindo legal. No começo eu percebi, eu assistindo hoje eu penso, eu podia ter feito diferente, mas mais pro final eu meio que já consegui pegar a personagem e aí foi menos dificultoso, né? Como diz uma professora minha, não existe loop fácil, né? Loop ou anel, né? Aham. E esses personagens seus sempre tem muita força, muita garra. Como que você vê a sua representatividade também dentro deles? Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre Barbie, acho que você pode falar um pouco também, né? Não, Barbie Como que você agora eu vê, posso. como que você vê você representando aí nesse mercado de trabalho? Olha, eu já era chamada de referência, mas não na dimensão que a coisa está sendo hoje, Aham. porque o processo, né, da minha cirurgia de redesignação, essa palavra me atrapalha tanto na dublagem, de redesignação de gênero, passou em rede nacional, na Globo, Profissão então repórter, né? foi no Profissão Repórter. E aí, algumas pessoas começaram a se reportar a mim, começaram a me ver como referência, até porque, como eu sempre falo, né, eu sou um ponto fora da curva, porque eu não faço parte dos 90% da população trans, especialmente das mulheres trans, né, que vivem em situação de vulnerabilidade Uhum. socioeconômica. Uhum. Então, eu faço parte da minoria da minoria. Então, aí eu sempre fiquei pensando, gente, eu tenho uma posição considerada privilegiada. Tá, eu tenho entendimento disso. Mas como que eu posso trabalhar isso de uma forma que pode ser útil para a sociedade, né? Uhum. E aí, aos poucos, eu comecei a conseguir enxergar um pouco como eu posso usar essa minha posição privilegiada para poder ajudar outras pessoas, né? Então, e a representatividade, no meu caso, acaba sendo assim, né? Tem várias meninas trans que têm me mandado mensagem, Uhum. dizendo que, como elas viram que eu consegui, estou conseguindo, elas veem que isso é possível para elas também. E isso é muito bacana. Assim, só uma coisa rapidinho sobre Barbie, porque corre-se o risco. Uma coisa que me tocou bastante assim, quando lançou Barbie, foi eu receber mensagens de voz de várias meninas trans no direct do Instagram, chorando, me felicitando e principalmente agradecendo, porque elas, indo assistir ao filme, elas estavam se vendo representadas também na localização, né? A dublagem no nosso idioma, né? Porque, ok, elas algumas poderiam ir assistir legendadas, ok, a voz original da Harinef, mas quem optou por ir assistir dublado também viu uma voz trans representada ali. É até algo que eu conversei com outros dubladores também, assim, não criticando, né, uma produção antiga, mas assim, em comparação, como sinto, por exemplo, né, teve toda aquela discussão que tinha um ator branco que dublava um personagem que era indiano de forma caricata, né, atores brancos, e agora que a gente pode ver, né, que tem dubladores trans dublando, né, atores que também são, às vezes até no caso do homoafetivo também, você vê, então, como uma necessidade, né, essa representatividade e oportunidade também de emprego e visibilidade, né? Como que você recebeu a Exatamente. Barbie assim? Quando chegou, qual que foi a sua reação? Então, foi assim. Foi bem interessante, porque eu
estava quase já pegando no sono, aí eu vi que chegou mensagem no celular. Aí eu fiquei pensando, vejo hoje, não, vou ver amanhã. Mas aí sabe quando fica alguma coisa assim, tipo, não, você tem que ver agora, vai logo. Aí eu fui olhar, foi a minha professora, né, que fala, né, que não existe loop fácil, e eu concordo plenamente com ela, que ela mandou mensagem dizendo que tinha me indicado para uma diretora, né, no estúdio X. Aí eu, ai meu Deus, será que é? Mas beleza. Aí ela falou que eles iam entrar em contato e tal. Aí o estúdio entrou em contato e falou que era para gravar um trailer. Aí eu fui associando, né? Flávia Fontinelli, Delarte, trailer. E tá para sair um filme da Barbie que tem uma atriz trans que eu tava querendo muito esse papel, esse trabalho. Vamos ver, né? Pés no chão. Cheguei lá, ainda encontrei o maravilhindo do Cid Fernandes, que eu amo tanto. Outra pessoa boa para chamar também para a live, viu? Ó, vamos Aí chamar. encontrei ele lá, encontrei o Café Balancier também, a gente tirou fotinha, é sempre uma festa, uma alegria quando a gente se encontra. Aí a gente estava lá conversando, aí o Manolo repassou, me chamou pelo nome, gente, eu tô ficando importante mesmo, né? E falou, vocês tem um trailer bacana aí para você gravar e tal. Beleza, mano, falou o que que era. Aí na hora que chegou lá, aí é uma coisa até que eu falo muito pros mais ingressantes do que eu, pros que estão meio que bem começando agora, né? Que eu falo para eles, gente, postura, tá? E aí eu tava assim, abriu a tela, tal, gravar, preto e branco, né? E aí eu, desse jeito, meio tentando ser o mais blasé possível, né? Fingindo A costume. Harinef, eu já dublei ela numa outra produção. Mas eu por Verdade, dentro, verdade. na primeira temporada, no último episódio de And Just Like That, né? A Rabina Jane. Aí eu, desse jeito, eu dublei ela já numa outra produção, tal, não sei o quê. E eu por dentro assim, ai meu Deus, é Barbie! Mas mantendo a postura, né? Aí a gente fez o trailer e beleza. Aí acho que passou 1, 2 semanas, ou 2 semanas e meia, não me recordo agora. Não foi muito tempo depois. Ou foi um mês, Aham. não lembro. E aí a gente foi gravar o filme. E aí foi desse jeito, ou seja, tem uma história, né? Não é E só, nesse intervalo me você teve escalaram, pronto, que acabou. guardar segredo ou você já podia contar que você ia dublar o filme também? Depois Não, que saiu não, o trailer. não, só podia falar mesmo, desculpa, gente, só podia falar mesmo após o lançamento do filme. E, O que é uma se- praxe na área, né? Aham. Só pode falar mesmo após o lançamento. E você fez uma protagonista também em Daphne e todo o resto, né? Como que é chegar Isso! uma protagonista assim? Então, gente do céu, eu sou muito grata ao Vitor Coldebelli que me conduziu, que, nossa, ele precisou ser muito psicólogo meu, porque eu não tinha 1 ano de dublagem, eu fiz Aham. teste, passei, adorei a caneca, passei, eu não preciso nem falar que eu sou fã de Chaves e Chapolin também, né? Então, passei no teste e eu, tá, e agora? E a Abril Samora, ela é uma atriz bastante difícil, pelo menos para mim naquele momento, né? Aham. Nossa, deu trabalho, mas o resultado ficou bacana. E quando chega esses personagens, você já fica sabendo como eles vão ser, você descobre na hora, Na hora. você consegue compreender como é que funciona isso, tudo na hora. Na hora, a gente tem que ter uma agilidade muito grande para ter entendimento de cena e conseguir fazer. Porque, por exemplo, eu fiz um desenho, uma animação para o Discovery, que é Underdogs United. Eu sempre confundo com Underdogs Project, que fazia aqueles eletro. Aquele, como é que chama? Aquela música eletrônica dos anos 2000, né? Underdogs. Acabei de falar, gente. Underdogs United, que é um desenho sobre futebol. Aham. Desenho bem infantil. E na hora que passou a primeira, porque normalmente eu uso a minha voz, normal. Uhum. Ou um tom acima, ou o que é normal, né? Me pedirem para fazer uma voz mais grave, assim, né? E que eu tenho, por incrível que pareça, uma certa dificuldade para manter.
A Sasha Colby, por exemplo, foi uma área assim, de conforto vocal para mim. E Aham. nesse desenho, eu pensei, bom, eu tenho poucos segundos para poder construir uma voz. Ah, vou na pegada do original. E aí eu fui na pegada do original, que ela fala mais ou menos desse jeito. Então, e foi, né? Ficou legal, ficou bacana. E você falou sobre o seu trabalho de locução, algo que está sendo muito discutido agora, né? É sobre a inteligência artificial. Acho que em locução até que está, né, substituindo um pouco e estão falando que na dublagem vai chegar também. Como que você vê esse assunto da inteligência artificial no seu trabalho? Você Olha, acha que consegue substituir os profissionais de dublagem? nesse aspecto, eu tô bastante, como é que eu posso dizer, não bem São Tomé, mas eu tô Aham. indo assim, eu comecei a estudar esse final de semana, por exemplo, eu comecei a estudar aquela, não sei como é que pronuncia, aquela Lambda, né, que é a inteligência artificial do Google, que gerou Uhum. toda uma situação, que estão dizendo que ela criou autoconsciência, ficou senciente e por aí vai. Então, na locução, eu já tenho visto alguns clientes, Uhum. clientes assim, né, de forma genérica de falar, Uhum. algumas contratantes que têm dito para alguns colegas que o orçamento de vocês está muito caro, vou usar a inteligência artificial. Não está ficando bom, não, É, não porque fica. o que eu estou vendo muito é a utopia, essa galera vislumbrada, a galera TikTok, no vislumbre, não sei o que, dá para fazer. E aí entra uma questão ética e jurídica que é importante Sim. mencionar, porque o pessoal está vendendo clone, aprenda como clonar a voz, ou compre um banco de vozes clonadas de pessoas famosas. Gente, sem consentimento, sem autorização, isso é crime, tá? Só avisando aí. Então, só que aí eu tenho visto relatos assim: o cliente vai, a contratante vai e faz a locução, né, com inteligência artificial. Fica um horror. Aí Uhum. volta para o humano. Comigo ainda não aconteceu. Então, até Uhum. porque locução, até pela minha área de atuação ser bastante nichada, né? Eu pego só, por enquanto, trabalhos de representatividade. Então, Uhum. esse ano, por exemplo, eu emplaquei uma assinatura, né, num comercial de shampoo e condicionador, e recentemente para uma marca importante, grande também, que essa por enquanto eu ainda não posso falar. Então, A gente vai mas aguardar. assim, é. Então, o que acontece? Algumas coisas realmente a inteligência artificial, eu tenho feito alguns testes também, né? Uhum. E também estou estudando a teoria, porque eu gosto muito de ter o conhecimento teórico das coisas. Uhum. Então, eu comecei a estudar algumas coisas. Na voz, eu tenho visto que algumas coisas até são passáveis, né, com inteligência artificial, mas no que precisa umas certas nuances, Uhum. ainda não está ficando bom, não. E na dublagem, é difícil falar, porque por mais que se fale, vamos botar o ator, a atriz original, falando português, falando italiano, falando espanhol, latam, né, o América Latina e por aí vai. Só que ali não é a interpretação do ator, só está fazendo uma conversão que muitas vezes, por conta da prosódia e algumas outras questões linguísticas, não vai Uhum. ficar bom. E outra, a dublagem no Brasil ela tem uma questão também cultural e nostálgica, Sim. entendeu? Sei que tem pessoas que têm curiosidade de assistir uma Margot Robbie falando português, mas a Flávia Sadi é muito melhor. Inclusive, eu assisti assim, em português, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro. Vou deixar bem claro em português. A Flávia Sadi não tem para ninguém. E porque, assim, por exemplo, eu vi no YouTube a reação de um inglês que está tentando falar, aprendendo a falar português, então é hilário. E ele reagindo ao trailer de Barbie em português. O menino, que eu esqueci o nome do canal e o nome dele também, mas o menino ficou assim, que ele resume tudo. Em português, em brasileiro,
fica muito mais legal, muito mais emoção e muito mais divertido do que o original em inglês. E ele é inglês, ele é britânico, né? E é muito bom mencionar isso, porque tem aquilo, tem muitos atores que a gente já está acostumado com a voz nossa, né? Aham. Brasileira. Então não adianta pegar o ator também e colocar a voz dele. Mas aí também tem aquela discussão também, né? Das vezes do dublador fazer um trabalho e usarem a voz dele também, como a empresa bem quiser também, que é um perigo, né? Eu acho que corre esse risco também, né? Sim, sim. Eu, inclusive, eu adicionei ontem, ontem, eu adicionei na assinatura do meu e-mail que eu uso para os trabalhos de voz, uma mensagem em que diz que a contratante ela não está autorizada a usar a Uhum. minha voz para machine learning, para inteligência artificial de qualquer forma, ou qualquer outra forma de voz sintetizada, né? Porque eu estou em alguns grupos de locução, de dublagem, que o pessoal tem colocado isso, especialmente de locução, né? Que é uma forma também de já nos dar algum tipo de resguardo jurídico a posteriori. Reality show e documentário, você fez um monte, né? Qual que é o seu Vários. preferido? O RuPaul, você vai falar que é o seu favorito. Eu tenho... Reality, eu sim. tenho... Reality, sim, é o meu favorito. Agora, documentário, eu gostei bastante de um que eu fiz recentemente, que é Cabaré Eldorado, o alvo dos nazistas, né? Que foi um voice-over que conta, né, como é que era essa boate no tempo da Alemanha pré-nazista, né? Uhum. E esse E tá documentário disponível tá na onde? Netflix. Oi? A Netflix, a Netflix. Netflix. Ah, sim, não, conferida. E reality show, qual que você é o RuPaul? Como chegou o RuPaul na sua vida? Olha, foi indicação do queridíssimo também Isaac Maioli, que é tradutor, e ele dublou uma das drags, né? Ele dublou a Nitra, uma das concorrentes bem fortes. Não, pega eu, o Cid e o Isaac para fofocar, gente do céu, e para jogar patuscada também, que é um jogo de cartas. Gente, é muito legal. Foi indicação dele e nossa, eu adorei. A Sasha, ó, o Isaac mandando mensagem aqui. E a Sasha, gente, ela é incrível. Eu chorei em escala. Eu falo que é a Fernanda Vignolo, que conduziu vários episódios da produção. Eu falo que ela é a personificação, a materialização da fofura, porque ela teve tanta paciência comigo. Ai, gente, porque eu achava, porque assim, eu sou trans, mas eu nunca fui sabia o que que era drag queens, Ah, tal, mas bem superficialmente, mas dublando o RuPaul, que eu fui ter contato também, porque não é só a parte de montação, a parte colorida, a parte de alegria, a parte de shades e gongação, aprendi tudo isso no trabalho, né, de RuPaul, que, que também tem partes que elas estão se maquiando, ou no palco, que elas contam algumas coisas das vivências delas, né? E aham. tanto eu chorei em uma das escalas com a, com a, com a é que eu vi uma mensagem ali que eu fiquei, ai, Ana, você também é fofa. E Ana Victoria. E aí eu acabei chorando em uma das escalas, a Fernanda foi super compreensiva. Aí depois assistindo, porque eu gosto de assistir as coisas que eu faço, para Aham. também ver o que, é que eu posso melhorar, né? Para poder monitorar também. E aí eu já chorei com as outras drags também, porque nos Estados Unidos está um movimento anti-drag, anti-trans muito forte, né? Como se nós fôssemos o problema, o perigo no mundo. Não são as pessoas que estão aí armadas à torta e à direita, né? Mas isso é pauta para uma outra, outra, outra live. Não, mas você pode sentir à vontade, Thales, para falar o que você bem achar que seja conveniente. O Isaac até perguntou o que é mais difícil na carreira de uma dubladora. Tem alguma uma parte que você acha que é mais difícil, ou alguma que é mais simples?
Olha, isso aí para mim acaba entrando no campo do subjetivo. Aham. Por quê? Porque para mim, é o que eu falo, né? A minha jornada ela é totalmente diferente por conta da minha particularidade, né? Eu até participei de um podcast hoje de manhã, podcast mesmo, tá? Não é o MesaCast, não. Que eu expliquei isso, né? Que, por exemplo, muitas pessoas perguntam, como é que eu faço para entrar? Eu explico o caminho, né, convencional, que a pessoa tem que ter a formação ou, né, de alguma forma tirar o registro. Por que eu falo Uhum. dessa maneira? Porque tem como a pessoa tirar o registro de atriz, ator, com comprovação de trabalhos e passando por avaliação de banca. Uhum. Então, e é bom, mas não é obrigatório, mas é bom fazer um curso de dublagem para aprender as técnicas, porque técnica de atuação de teatro é uma, técnica de atuação para audiovisual é outra, e para dublagem é uma completamente diferente. Sei que eu estou falando óbvio para algumas pessoas, mas para outras não é, né? Amanda, maravilhosa. Amanda Lampert, dubladora também. É da nossa turminha da fofoca. Então, o que é mais fácil e mais difícil? Eu não sei. Para mim, o que eu estou buscando, né, encontrando uma dificuldade, é me estabelecer. Então, Aham. porque eu não quero é, ser chamada só por cota de Aham. representatividade. Eu quero ser uma boa profissional, uma boa Isso. dubladora. Não Sim. quero ser lembrada, ser chamada, tem uma trans que dubla, mal menos, mas vai, passa, não sei o quê. Sabe? Eu quero ser uma profissional no nível das pessoas com quem com quem eu estou aprendendo a fazer, tanto Aham. com quem eu estudei, quanto as pessoas que têm me conduzido, né? E você tem outros colegas que são trans também no trabalho, ou você não vê essas pessoas assim? No trabalho você De dublagem. fala na dublagem ou. Sim, Ah, tá. de Então, dublagem. na Praça Rio, por enquanto, até onde eu sei, só tem eu. Mas tem Uhum. a Maia Katana, que é uma menina trans, que tirou recentemente o registro dela, que eu tô indicando ela para vários diretores. Quando Uhum. possível, eu levo ela comigo. Quando eu tenho alguma escala presencial, eu consegui levar ela em um estúdio do Rio. Apresentei ela para o Jorge Lucas, que fez o RuPaul, né? E quando possível, eu tento levar ela. É porque ultimamente a gente está num período de entre safra e também por conta da greve, né, lá nos Estados Unidos, Aham. dos roteiristas e dos atores. Então, está um período meio de entre safra de trabalhos. Mas então no Rio só tem eu e a Maia que está ingressando. São Paulo já tem algumas. Tem a Cláudia Dias, tem a Zara, tem a Wally Rui, tem a Olivia Lopes, tem a Cara Catarina, tem a Ana Victoria, que está entrando também. E tem os meninos, né? A Reis, Gabriel Lodge, Mazink. Então, São Paulo tem mais pessoas, tem mais colegas trans E no na área. trabalho que você é concursado, as pessoas te reconhecem, sabe, do seu trabalho como dubladora? Olha, ali eu procuro manter uma certa descrição, mas com redes sociais é meio complicado, né? Esses dias chegou uma aluna me dando parabéns lá na biblioteca, né? Pelo trabalho. Uma professora veio falar comigo também. Uma colega veio, assim, do outro setor, veio falar comigo. Ela chorou, me abraçou e, ai, gente, é legal, é bacana. Teve. Outro dia, no shopping, lá no Rio, eu fui reconhecida também, de vez em quando, Aham. porque isso eu confesso que me assusta um tanto, porque eu, quando busquei a dublagem, eu não procurei, eu não quis, nunca quis ser famosa. Ser Aham. referência eu acho bacana, porque significa que a gente está inspirando outras pessoas para coisas realmente boas, né? Então, mas ser famosa eu nunca procurei, e eu confesso que tudo isso tá me assustando um pouco. Começou em RuPaul, porque os outros trabalhos estavam indo de boa, assim, em relação à repercussão. Aham. Aí chegou o RuPaul's Drag Race, aí já deu um up. Chegou a Tiana Owens, que tem Loafer, né, que é um anime, o negócio já
chegou Barbie, aí pronto, aí explodiu. É um assédio, né? E com a internet não tem como correr, né? Eu vi vários vídeos no TikTok, aqui no Instagram, falando sobre o seu trabalho, né? Falando sobre a Barbie. Então, assim, não tem como fugir. As pessoas ficam sabendo, né? Aham. Não tem como. Essas, por exemplo, você recebeu essas mensagens das pessoas que assistiram Barbie e te mandaram, né? Você falou isso tudo. E assim, como que você administra isso? Ao mesmo tempo, ser uma referência tem algum tipo de responsabilidade? Ou é tranquilo? Como que você vê isso das pessoas terem essa identificação? Porque assim, como é que eu vou dizer? Às vezes falta isso, né? A pessoa vê alguém que é trans que tem um concurso, alguém que é trans que está na dublagem, que está ganhando destaque. Então, como que você vê essa responsabilidade? O que você diz para essas pessoas? Como que é isso? Então, administrar isso demanda uma certa energia, né? Então, a energia que eu falo é na autovigilância para não incorrer em erros que possam, sei lá, de alguma forma virem me atrapalhar lá na frente. Eu sei que errar faz parte, né, da Uhum. jornada humana, mas eu procuro ser a pessoa mais idônea e correta possível, né? Então, eu administro dessa forma. É que assim, eu não moro exatamente na cidade do Rio, eu moro no meio do caminho entre Rio e São Paulo. Uhum. Então, como é um lugar pequeno, muitas pessoas podem até pensar: não é possível uma pessoa que está fazendo tal coisa morar aqui. Então, isso até confere uma certa tranquilidade, né? Mas acontece que com a pandemia, vários dubladores deixaram a cidade do Rio, estão morando nas adjacências. Alguns deixaram São Paulo, foram morar no litoral, foram morar nas adjacências, porque aí ficam perto para poder fazer o trabalho presencial, mas como o remoto ainda está acontecendo, por exemplo, sexta-feira eu tenho uma escala remota com o São Paulo. E então a gente acaba tendo esse tipo de tranquilidade, né? Morar num lugar assim onde as pessoas nem imaginam que a voz do cinema é aquela pessoa ali, então confere uma certa tranquilidade pra gente. O Isaac perguntou aqui, ó, qual a sensação de ir ao cinema e assistir a um filme que você mesma dublou? Então, gente, é porque foi o meu primeiro trabalho de dublagem para cinema. Foi um blend de emoções ali, sabe? Eu, tipo, gente, foi engraçado que eu fui na primeira sessão com duas amigas. E na hora que veio a primeira fala, né, que o pessoal tá lá na praia, aí a Barbie médica tá lá tocando banjo, que ela só solta um Oi, Barbie! Aí eu só senti um cutucão assim, de leve, da Lucila. E, sabe, eu encontrei a Flávia Fontinelli sábado lá na Delarte e eu comentei com ela que meio que a ficha ainda não caiu. E como eu tenho essa questão, né, eu sou muito tranquila em relação a não deixar as coisas subirem na cabeça, mas uma coisa também está acontecendo, né? Eu tenho ficado, não sei se é o peso, alguma coisa relacionada à responsabilidade, mas eu tenho ficado um pouco ansiosa nas escalas que eu venho tendo depois, né? Mas é como eu comentei lá, daqui a pouco passa. Talvez porque as responsabilidades vão aumentando também, né? Cada vez Uhum. mais é um protagonista, É fazer uma porque Barbie. assim, é porque assim, desculpa. É porque assim, uma coisa que às vezes eu comento com alguns diretores eu não gosto de ficar me escorando, me arvorando nisso, mas eu sou novata, então eu ainda não tenho pleno domínio da técnica como os que, né, que já têm anos e anos de profissão têm. É, por exemplo, tem colegas que estão dublando, eles nem vêm, solta e vai, e erra um pouco. Eu não, eu preciso ver pelo menos uma vez, porque tem lá um oi no texto. Mas às vezes eu preciso ver para ver o tom que a personagem vai entrar, porque às vezes ela entra um oi, às vezes ela entra. Então, às vezes eu não tenho reflexo para poder, né, pegar. Mas tô
melhorando no reflexo, né? Só para usar um exemplo. Então, eu ainda estou, né, em processo de desenvolvimento na área. Então, é isso. E no filme da Barbie, muitas pessoas comentaram também o tom que a Barbie médica foi apresentada, né? Não foi em nenhuma situação assim, como é que eu vou dizer que nós vimos em outras produções, ou de uma pessoa. Você até citou a palavra certa agora, mas eu esqueci. Quando você comparou que você não faz parte das pessoas trans que estão em vulnerabilidade, você citou uma Isso, outra em situação palavra. de Foi essa mesmo, né? vulnerabilidade socioeconômica. Isso. Que Então estão a na Barbie. marginalidade, né? E isso, marginalidade também. Como você vê agora esse cenário sendo mudado, sendo apresentado mais naturalmente? Você acha que o audiovisual vai conseguir cada vez mais indo por esse caminho, se apresentando por esse caminho? Como que você analisa cada vez mais os trans na televisão, na sociedade? Como que você observa isso? Eu acho muito bacana a forma como nós temos sido representados de pouco tempo para cá, porque somos nós que estamos vivendo, não é mais transfake. São atores e atrizes trans que estão lá atuando e representando papéis trans. Ou muitas vezes não. Que nem eu dublei um filme, por exemplo, no começo do ano para Netflix, filme japonês, chamado Meu Nome é Chihiro, que em nenhum momento no filme se fala que a personagem é trans, sabe? Uhum. E por que eu falo isso? Eu vi, eu também não vou lembrar o canal que foi, mas eu também não ia mencionar, que uma menina trans reclamando que não foi apontado no filme da Barbie, é Barbie trans. Mas não é a Barbie não é trans. A atriz que a Uhum. interpretou é trans. A Barbie não, a Barbie é uma boneca. Simples assim. E Uhum. é a forma como eu vivo minha vida também. Eu não sei se é por conta da minha Sim. condição socioeconômica, que, né, gente, eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, eu tenho formação profissional em mais outras duas áreas, né, como eu já mencionei, que tudo isso também ajuda a me livrar um pouco das violências, né? De vez em quando acontece, mas de forma velada. Não deixa de ser violência, né? Mas, Uhum. e como eu tenho também a tal da passabilidade cis, né? Que eu sou onde ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu passo Uhum. por uma mulher como outra qualquer, né? Que é o Uhum. que eu sou, de fato. Então, tudo isso me livra de violências. E a forma como, vou falar o recorte das mulheres trans, tem sido apresentado em várias produções que eu tenho trabalhado, eu acho muito bacana, porque é a forma como eu vivo Uhum. de forma natural e Natural. colocarem dessa forma nas produções audiovisuais mostrando, né, são pessoas como outras, né? Pessoas comuns. E não precisa ficar a todo momento sendo apontado, sendo falado, sendo lembrado. Uhum. Eu vou dar uma palestra mês que vem num curso de dublagem no interior de São Paulo, em Campinas, e no Senac. E eu estava até falando com a Amanda, a Amanda Moreira, né? Que ela pediu uma mini bio minha, uma foto e tal. E aí depois eu complementei, mulher trans. Aí eu falei para ela que eu vivo tão naturalmente que tem hora que eu até esqueço desse aspecto. Aí ela deu risada. Não, e é muito importante. Igual teve um caso de uma novela das nove que ia ter uma personagem que era trans, mas convidaram uma atriz que era cis, acho que é a Renata Sorrah, não sei. Aí depois acabou que a Nani People, quem interpretou o personagem. Antes tinha muito isso, né? Até a pessoa que era homoafetiva também, ela era representada de forma caricata, de forma exagerada, né? E cada vez mais a gente vê isso de forma natural. A gente vê o romance entre pessoas trans e pessoas que são homossexuais também de forma natural. E é isso, né? Acho que a gente tem que caminhar exatamente nesse sentido, né? Exatamente. Se pegar até não muito tempo, a gente vai ver esquetes de humor, sempre colocando como chacota, ridicularizando, Uhum. colocando sempre como seres inferiores. E não, gente. Nós trans, pessoas LGBT de modo geral,
não somos inferiores a ninguém. Ser LGBT, ser trans, não é fator é, desabonador em nada. Uma pessoa cis não é melhor do que eu, entendeu? Não é. Eu acho que vai chegar num Então, momento ainda que essa discussão vai parecer longe e estranho, eu acredito, né? Que é igual o caso do próprio racismo. Antes de se discutir, você pega um filme 70, 80, do casamento de preto com branco, por exemplo. aham, E, e hoje em dia é algo natural, que nem cabe, né? Algum tipo de discussão. Você não vê as pessoas contrariando isso. Então, eu acho que a gente exatamente. vai caminhando bem, sim, para A essa naturalidade. sociedade, a passos, às vezes acelera um pouquinho, mas normalmente são daquelas caminhadas bem tranquilas que a gente faz no sol da manhã, né? Seja, bem tranquilas. A sociedade, mesmo dessa forma, tem avançado. Por mais que algumas pessoas se coloquem contra. Mas eu volto à questão. Ninguém é melhor do que eu, não. Então, se eles têm direito à cidadania, ao respeito, eu também tenho. Não é porque eu sou trans que eu sou pior do que as outras pessoas que não são. E nesse Isso aspecto eu sou bem. Engraçado, né? Eu brinco hoje porque eu sempre, depois da transição, eu sempre falei assim para todo mundo: eu não sou barbizinha, não, eu sou bruta, sou rinoceronte, queimei a língua. Que bom que eu queimei a língua. Mas quando precisa ser bruta, eu continuo sendo. É necessário. E você tem poucos anos assim na dublagem, mas já tem personagens aí marcantes. Tem algum personagem ou algum tipo de personagem que você sonha dublar? Ou uma que é mais vilã? Ou algum anime que você curte? Eu sou doida para dublar uma vilã, mas daquelas bem megera. Eu dublei recentemente uma megera, mas ela não é vilã. E qual Tenho produto muita vontade de que dublar. foi? Foi na segunda temporada de Just Like That. Já tá rolando, então por isso que eu posso falar. Vai sair o último Aham. episódio agora, depois de amanhã. Eu faço a Judy. E ali as pessoas podem perguntar: mas você dublou a Rabina na outra temporada? Gente, mas a caracterização da personagem, até a voz, tá muito diferente. Eu tive que pesar a voz assim, de um jeito que, nossa, deu trabalho. Deu trabalho. Nem antes da transição eu tinha uma voz tão assim, pesada daquele jeito. E eu gostei do resultado. Eu falei, gente, consegui. Tenho vontade de dublar uma bibliotecária, para ter representatividade nisso também. Aham. Tenho vontade de dublar. Eu gosto muito de. Eu gosto muito de animes shonen, né? De lutaria, de porrada. Eu sou, assim, amo One Piece. Estou, inclusive, no episódio atual. Porque, assim, por conta da minha rotina da vida, ou eu leio, né? Por conta de trabalho mesmo, Aham. e estudos, eu ou leio o anime eu leio o anime, leio o mangá ou assisto o anime, né? Os dois Aham. juntos tá meio complicado. Aí eu optei pelo anime. E é um anime que eu adoro. Uhum. A gente Comecei. teve com o Vini Takahashi no último encontro. Ele foi escolhido pro live action. E como é que você Aham. vê isso também, né, da internet tão forte assim, né? Porque a Netflix abriu uma votação popular para poder escolher o protagonista. Como é que você vê quando os fãs escolhem as vozes ou reclamam? Como é que você vê isso também? O reclama é complicado. Hoje, depois de um tempinho, eu resolvi dar uma voltinha pelo TikTok. E aí eu vi gente. Só que isso é uma minoria, bem minoria, e isso Uhum. não me impacta em absolutamente nada. Gente reclamando da minha dublagem na, Aonde? na, na Barbie Médica. Teve gente que falou: Mas de a quê? dubladora não passou emoção. Porra, desculpa. Vou falar. Aquele gritar, aquele pé. Não vou gritar porque eu moro em apartamento, tem vizinha, né? Mas aquele pé chato, não tem emoção naquilo, gente. Pelo amor, né? E gente dizendo: botaram. A voz é masculina, é a voz de homem. Aí eu sempre zoo falando: gente, decidam. Ou eu tenho voz de homem, ou mulher cis, por que que eu falo isso? Porque eu já perdi muito teste, especialmente na locução, porque diziam que eu não tenho voz daquilo que eu sou. Falavam que minha voz parecia de uma mulher cis. Ok, aí
e na dublagem também, eu até já perdi alguns testes, e por isso que Uhum. eu ainda tenho dificuldade, às vezes escapa, mas de pesar a voz para ter a voz que estão querendo, né? E na Hari, como eu já tinha feito ela, e como eu tô naquela pegada de conseguir manter uma voz um pouco mais grave, né? Um pouco mais pesada, então eu consegui fazer na Hari. E. Ai, obrigada! Aí, ó, viu? A Barbie Médica ficou incrível. Então, e aí, aí teve gente reclamando, voz de homem, voz de homem. Não, tem coisa Não que posso fazer nada. não dá pra ouvir Não dá tanto, para né? agradar É a aquilo, todos, gente. Se nem Jesus não agradou, dá. eu sei que isso que eu estou falando é super mega clichê. Se tem gente até hoje que não gosta dele, quem sou eu para ter presunção de querer ser querida por todos? Não, não, não. Ô, Alex, eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite, tá? Eu quero que a gente possa estar em mais lives juntos, mais trabalhos. Te desejo todo o sucesso do mundo. E eu quero perguntar se você quer deixar algum recado, onde a gente pode te encontrar mais os seus trabalhos. Então, tem uma frase que eu gosto muito de usar, porque eu também participo de eventos acadêmicos, né? Uhum. E que eu gosto muito de usar porque ela é muito importante para mim. Eu não sei se foi criação minha, eu sei que uma vez eu soltei, eu gostei e eu sempre uso, que é: abandono mata, acolhimento salva. E isso é um recado até para as famílias, Uhum. porque eu tenho a condição que eu tenho hoje, porque toda a minha transição, ela se foi depois que eu já era concursada, tem legislação que nos respalda, né? Que eu tenho certeza que se eu trabalhasse numa biblioteca, numa instituição privada, eu ia ser demitida, ou seja, dane-se se eu era uma boa profissional ou não, né? Enfim, isso é só mencionando mesmo. Então, e eu não duvido nada de se eu tivesse feito a transição enquanto eu fosse adolescente, sei lá, ia ser expulsa de casa. Então, por isso que eu sempre gosto de frisar: abandono mata e acolhimento salva. Não é porque uma pessoa é LGBT que ela é pior ou melhor do que qualquer pessoa. E ela precisa, sim, de ser acolhida, como todo mundo. Então, qual que foi a outra pergunta que você fez? Desculpa. Onde a Ah, gente pode onde, encontrar onde... você e seus trabalhos. Então, meus trabalhos criaram para mim, recentemente, uma página na Dublapédia. E lá tem um... Uhum. Tem... Eu estava olhando esses dias, gente, eu falei, caramba, aquilo ali tá melhor do que o meu currículo Lattes. E meu currículo Lattes, meio que eu fiz algumas coisas na época da graduação, né? Por conta de bolsa, eu criei o currículo Lattes, tem algumas congressos, algumas coisinhas lá, mas a minha página, a página que fizeram para mim Dublapédia. acabei de falar, na Dublapédia, Dublapédia. tá melhor do que o meu currículo Lattes. Então tem lá, não tem todas as produções, até porque algumas ainda estão saindo, outras a gente fez e ainda não saíram. Tem coisa que a gente gravou começo do ano passado e ainda vai sair. Uhum. Então, mas tem bastante coisa lá. Tem bastante coisa. Não, isso de acolhimento que você falou é muito importante, porque assim, eu tenho um amigo meu que é homoafetivo também, e Uhum. eu tive com ele quando ele estava ainda, e é curioso porque assim, até para ele foi difícil compreender acho que, o que estava acontecendo, né, como que era, porque muita gente acha que é uma opção, né, tipo assim, você e vou ver o que vai dar. Só que não é muito bem assim, né, eu acho que chega no, aquilo é o que você é difícil para a própria pessoa, né? Porque se pudesse escolher, acho que ninguém ia querer ter algo que vai lhe trazer sofrimento, né? Exatamente. Ninguém vai querer nascer preto no Brasil, ninguém vai querer nascer pobre no Brasil. Então, assim, acho que isso também que as pessoas precisam enxergar. E é isso, né? Muitas famílias abandonam, né? Pai que não conversa, mãe que não conversa. E muitas vezes a pessoa escolhe algo, por exemplo, ou entrar para criminalidade e às vezes o pai e a mãe passam a mão na cabeça. É muita inversão de valores, é muito confuso isso, né? E Eu se já uma vi família não gente puder abraçar. dizendo, eu já vi gente dizendo que preferia ter filho bandido do que ter filho LGBT. Então, para não falar outra coisa, né? Uhum. Então, para assim, ver o nível da coisa, né? É.
é E, muito maluco e você isso. falou, né, assim, a questão do entendimento, tal. Uma coisa que também me atrapalhou muito e é outra coisa que eu gosto muito de mencionar, mesmo quando não é necessariamente a pauta, mas eu acho importante para desmistificar algumas coisas. Uhum, Porque, por exemplo, a questão do entendimento. A minha transição acabou sendo tardia, justamente porque na minha cabeça era se é homem gosta de mulher, se a mulher gosta de homem, e toda aquela coisa, né, que a uhum, gente é doutrinado desde sempre. sim. E por que que eu estou falando isso? Porque eu falo brincando, mas é a pura verdade, eu só corrigi o meu gênero. A minha sexualidade Uhum, continua a mesma. O que que eu quero dizer? Que eu sempre tive atração, sempre só me relacionei com mulheres e tal, uhum, e isso continua. Eu era um rapaz hétero, passei uhum, a ser uma mulher homo. Sou aham, sapatrans, como eu gosto de brincar. Então, inclusive, quando eu anunciei, né, que não era mais Alexandre, era Alexia, e eu não tenho problema com o meu passado, até porque eu estou em paz com ele, tá tudo resolvido. uhum, Então, mas assim, gente, o passado de uma pessoa trans tem que ser respeitada, tá? Eu lido de boa com o meu, mas tem muitas pessoas que não lidam. sim, sim. Então, ah, que eu sempre pensava, gente, via as coleguinhas na escola, lá na fase de adolescência, eu pensava, sou afim daquela menina da oitava série, mas ao mesmo tempo eu queria ser como ela. E depois que eu desenrolei esse novelo, que eu tive entendimento, e uma Uhum. amiga minha, bibliotecária também, lá do Mato Grosso do Sul, que ela até passou por aqui, não sei se ela ainda está, a Gislaine, ela me ajudou muito nesse aspecto. Eu chamo ela de número um, porque ela foi a primeira pessoa que eu contei na vida. Então, ela é uma pessoa que eu sou muito grata também. Também fez biblioteconomia lá em Marília, onde eu sou formada, né, na Unesp. Então, é isso. Eu acho importante Aham, mencionar que eu não virei, né? Não virei aham. mulher para ficar com homens. Eu apenas corrigi o meu gênero e o resto permanece. É muito bom falar sobre, porque muitas vezes as pessoas querem rotular o que o outro é, né? Exato. Muitas vezes não quer ouvir, não quer entender, acha que é isso e não é. Então, Não, assim, acho que é muito já bom. teve conhecido meu, homossexual gay, que, que veio querer me enfiar isso goela abaixo. Não, você é mulher, você tem que gostar de. Gente, não, eu não sinto atração, não gosto do cheiro, não, não, não. Gente, cheiro de mulher é muito melhor. Cabelo, shampoo, tudo. Olha, Galileu, não tem desculpa não, tá? Chegou atrasado ali. olha, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Você ter aberto assim, a sua trajetória, ter falado um pouco dos seus trabalhos. Te desejo muito sucesso e mais uma vez, muito Obrigada. obrigado mesmo. A gratidão é toda minha e é uma honra participar de uma live aqui no. Vou chamar de canal. É perfil, mas para mim é canal. Canal fica mais legal. Galileu está perguntando se vai ficar salva. Vamos deixar salvo aqui e amanhã às 7 vai estar no nosso canal do YouTube também, para quem gosta de ver mais praticidade, né? Poder Ah, que pausar, legal. poder voltar, para te Aham. encaminhar o link também. Gente, muito Ah, obrigado bacana. a todos que estiveram aqui conosco e até o próximo encontro, Alex. A gente fala de mais e mais trabalhos. Com certeza. E qualquer coisa, só chamar, tá bom? Aqui também, estamos aqui. Todos os projetos, marca a nossa página para a gente poder repostar e poder conhecer mais ainda. Obrigada, gente. Tchauzinho. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.